Oi, hoje eu vou tentar fazer um resuminho sobre o socialismo, pra vocês não ficarem por fora do assunto. Socialismo é basicamente um tipo de sistema político econômico. Ele começou no fim do século XVIII e na primeira parte do século XIX, com origens na Revolução Francesa e nas mudanças trazidas pela Revolução Industrial. E não se esqueça, o principal pensador do socialismo foi Karl Marx. Ele foi um grande inspirador, mesmo sendo focado em socialismo científico, que vou explicar mais abaixo. O socialismo começou com a finalidade de trazer igualdade social. As características do socialismo é a igualdade e divisão de bens entre a sociedade. O poder centralizado no Estado, inclusive, ele é quem controla os meios de produção, a ausência de competição e o lucro, e ele não tem classes sociais, afinal, ele quer igualdade e não divisão. Fazendo um resumão disso tudo que eu falei agora, caso você não tenha entendido nada, o socialismo é contra os modos de produção privada, a obtenção de lucro, as propriedades privadas e a competição de mercado. Ele quer que o Estado tenha isso tudo só para ele. Existem 3 tipos de socialismo e cada um tem sua característica. Vou explicar cada um para vocês. O socialismo utópico foi a corrente feita pelos primeiros pensadores socialistas, como Humphrey, Fourie e Owen. Eles acreditavam na distribuição equilibrada de riquezas e na construção de uma nova sociedade, a partir de modo pacífico e consciente. Já o socialismo científico, também conhecido como marxismo, era contra a fidelização e acreditava que a participação dos operários na implantação do sistema político-econômico era muito importante. Uma de suas principais características e diferença em relação ao socialismo utópico é considerar a forma proletária a partir da luta de classes. Quando dizemos luta, é literalmente. Para Marx, a história, ou se preferir, a conclusão da Revolução Industrial, levaria lateralmente à luta de classes. Você deve estar pensando, mas quais são estas classes? Para o socialismo científico, existe apenas 2 classes. A burguesia, os donos de meios de produção, considerados exploradores, e o proletariado, operário, considerados os explorados. Por fim, o socialismo real foi aquele implementado em vários países, como Cuba e a antiga União Soviética, por exemplo. Recebeu esse nome por ser o socialismo de fato implantado. E, para fazer sentido no dia a dia, algumas características foram adaptadas e colocadas em prática. Um exemplo delas é a centralização do poder nas mãos de um único partido de orientação socialista. Para entender o socialismo, precisamos conhecer alguns pensadores mais a fundo. Destacamos 4 deles: Claude Henry de Humphrey, Charles Fourier, Robert Owen e Karl Marx. Claude de Humphrey, mais conhecido como Conde de Saint-Simon, ele defendia a unificação da Europa, muito antes de existir a União Europeia. Naquele contexto de primeira Revolução Industrial, o francês acreditava que a indústria deveria ser útil à vida. Ele era um utilitarista. Charles Fourier, ele ficou conhecido por ser um dos primeiros a pensar sobre o cooperativismo. Ele não concordava em enxergar tudo sobre a ótica econômica. Era contra o capitalismo, o liberalismo, a extrema urbanização, o casamento e, inclusive, era contra a monogamia. Robert Owen, também responsável por incentivar o cooperativismo. Ele é muito importante e deve ser estudado, porque ele tinha uma vida na indústria, mas não deixava de pensar nas condições de seus operários. Ele propunha uma forma não só do trabalho, mas na vida das pessoas, a partir de mais educação. Karl Marx, um dos mais conhecidos pensadores socialistas, ele acreditava que para o socialismo acontecer, era preciso ter uma luta de classes, a chamada Revolução Proletária. E se você quiser conhecer um pouco sobre o trabalho de cada um, vou pôr um livro de cada pensador a seguir. Now the world